Olá pessoal, bem-vindos à aula de expressão gênica. Bom, nessa aula a gente vai entender como o DNA, que é o orquestra que é o regente da orquestra das células, como que ele organiza a formação de proteínas. Então vamos lá. Só falando com vocês mais detidamente, o que a gente deve pensar é que a célula ela tem uma leitura do DNA. O DNA, então, ele comanda, como a gente já viu, comanda todas as reações químicas, né? Comanda todas as reações químicas, é ou não é? Tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez. Comanda todas as reações químicas nas células. Só que a gente viu que o DNA, na aula passada, o DNA, ele vai então comandar a síntese de RNA, na verdade RNAs, e vai estar ligado então, à produção de proteínas, está diretamente ligado à produção de proteínas. Muito bem, o DNA ele também sofre uma autoduplicação. A gente lembra que DNA para RNA, transcrição, e depois a tradução do código genético em proteínas, uniões entre aminoácidos, feitas por enzimas dentro dos ribossomos. Então vai acontecer lá nos ribossomos. E o RNA mensageiro, transportador e ribossômico vão se unir então nesse processo de união entre os aminoácidos para formar as proteínas. Isso foi o que a gente viu na aula passada. Muito bem. Então o DNA é o comandante geral. Mas o sistema ele, muitas vezes é flexível. Nem sempre vai gerar só um tipo de RNA mensageiro. E por isso a importância da gente falar expressão gênica. No final das contas, a gente está falando da produção de proteínas. E é disso que fala a expressão gênica. Bom, o RNA ele tem lá os códons deles. A UG, iniciação, vai gerar metionina, depois vai tendo cada um das bases que vai estar ligado a um aminoácido, a cada 3 bases um aminoácido, 3 bases um aminoácido, 3 bases, e aí vai, assim sucessivamente. E aí você tem a formação da cadeia de aminoácidos, as ligações polipeptídicas, que vão formar então uma proteína, tá, com N aminoácidos. Ok? Bom, a parte importante dessa aula de hoje é você compreender que esses N aminoácidos são codificados num molde que é chamado DNA. Mas o RNA ele funciona às vezes como uma enzima, né? Tem enzimas também que vão mudar ele de composição. Então vamos lá. Aqui então a visão geral dessa videoaula. Vocês estão vendo que a gente viu então que o DNA é RNA para produção de proteína. DNA, RNA, proteínas. Ok? Bom, essa então é a regra central. Isso a gente já viu. Agora, vamos dar uma analisada de que maneira isso vai acontecer. E aí que está uma parte importante dessa aula. Vocês estão vendo esse RNA aqui? Ele tem introns e exons. Os introns são partes inativas que não geram proteínas. Então, os introns não geram proteínas. São partes não codificantes do DNA nosso. E os exons estão ligados à produção de proteínas.
Muito bem, nesse exemplo que eu estou dando, você está vendo um RNA mensageiro. É ou não é, queridos? O RNA mensageiro, além dos códons, tem uma série que gera proteínas. Com a iniciação a UG, finalização UGA, UAG, etc. Muito bem. Então, o que pode acontecer com essa proteína? Ela vai retirar essas partes azuis, que são os introns, chamados introns. Enzimas vão retirar essa parte e vão só colocar a parte verde. Veja como vai ficar agora o DNA. O RNA, perdão. Aqui é o RNA, né? O DNA expressou ele. Então vai ficar esse verdinho. Vamos botar aqui. Com mais um verdinho. Com mais um verdinho. Mais um pedacinho, que é o 4. E mais um pedacinho, que é o 5. Então ocorre o que a gente chama de splicing. Esse processo chamado splicing. Ou reprocessamento do RNA mensageiro. Então o que vai acontecer? Vai gerar um intron 1, um exon 2, é exon, né? Um exon 3, um exon 4 e um exon 5. E aí você tem uma determinada proteína. Vamos chamar essa proteína, que vai ser produzida por esse RNA mensageiro, de A. A gente pode ter uma proteína B, que é tudo isso só que com 4 partes só. Então ela reprocessa o RNA, mas só coloca então 4 introns. Então é E2, E3 e E4. E aí eu vou chamar essa proteína de B. Eu posso ter uma terceira proteína ainda, chamada C. E assim sucessivamente. Certo? Então eu vou ter mais uma proteína aqui diferenciada. Então eu vou chamar exon 1, exon 2, exon 3. Todas formando proteínas. Mas vocês estão vendo que as proteínas vão diminuir. Então você pode ter de um mesmo gene diferentes de um mesmo RNA. Então um RNA mensageiro que tem a sua característica genética, pode gerar então diferentes leituras e o mesmo DNA. Então, o DNA e o RNA são flexíveis nesse sentido. Podem formar então uma variabilidade de proteínas muito grande. Se eu chamar então aqui de intron 1, aqui é exon, né? Exon 2, exon 3, exon 4, exon 5 e exon 6. Então tem uma variabilidade. Então, continuando aqui, nosso raciocínio. Então nós podemos ter diferentes tipos de proteína a partir de um mesmo RNA mensageiro. Isso é chamado de expressão gênica diferenciada. Ok? Então aqui no caso, vamos lá. Aqui a gente pode ter então os exons. Então vai gerar... Na verdade é mais complexo que isso. A gente está aqui fazendo uma coisa didática. Então mais um, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu apago o restante. Então eu só vou ter esses exons.
e assim sucessivamente. Então eu vou ter proteínas diferentes, porque os exons vão ser diferentes. Então, na verdade, a variabilidade vai aumentar ainda mais. Então a gente aqui pode ter, exon 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. E a gente corta aqui. A gente pode ter ainda uma variação. A gente pode ter aqui, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. A gente pode ter outras variantes que vão além até disso, tá? Isso é chamado splicing alternativo. Splicing alternativo. Então o que acontece? Existem enzimas que vão cortar esses introns que estão aqui, né? Esse intron, esse intron, esse intron e esse intron. Ele retira essa parte, uma enzima especial que vai fazer um spliceossomo, que vai tirar isso e vai formar diferentes proteínas. Então o que a gente vai ter são diferentes proteínas sendo formadas. Bom, aqui você vai ficar estupefacto com o que eu vou falar. É dessa forma que ocorre também diferentes tecidos no nosso corpo, diferentes células são formadas a partir das primeiras células, do zigoto. Então é o processo de diferenciação celular. Diferenciação celular. Então, de uma mesma célula tronco, eu vou ter origens diferentes. Então aqui a célula tronco, que vai dar origem a todas as outras células dos primeiros zigotos. Ela pode dar origem a uma célula muscular, tá? Ela vai dar origem a um neurônio, pode dar origem a um neurônio, tá? Pode dar origem a uma célula de defesa, um linfócito, pode dar origem a uma célula epitelial, e aí vai. Você tem milhares de saídas de uma mesma célula, tá? Por que vai dar essa diferença? Porque vai gerar diferentes proteínas, mesmo tendo o mesmo DNA. Na verdade, quem comanda essa expressão toda é o DNA. Então, o nosso genoma, que é o conjunto dos nossos genes, ele pode ser lido em RNAs que vão gerar, então, diferentes proteínas, pela leitura do RNA de forma diferenciada. Então, ele vai criar, então, uma diferenciação celular. Isso está envolvido substâncias, é uma coisa muito complexa, que não dá para a gente falar aqui numa aula. Coisa muito complicada, até para os médicos, até para os geneticistas e biólogos, tá? Ainda tem muitos mistérios. Então, o que eu queria dizer é que as células se diferenciam, então, por diferentes RNAs mensageiros e também por diferentes leituras do mesmo código. Do mesmo código, você vai retirando diferentes alternativas para gerar, então, diferentes proteínas. Beleza? Que é uma parte muito avançada da biologia, mas de uma maneira bem simples você viu isso, que o DNA comanda a síntese de RNA e o RNA depois vai comandar a síntese de proteína. E a expressão gênica é o que gera, afinal, as diferentes proteínas ou o que o RNA mensageiro determinar ou o que for possível pelos exons, as partes ativas do RNA mensageiro.
Então o exon do DNA gera exons no RNA, que por sua vez geram proteínas. Então essa é a grande diferença também do ser humano para os outros animais. Na verdade nós temos, só para vocês terem uma ideia, a espécie humana, Homo sapiens, nossa espécie, ela tem aproximadamente 33 mil genes. Então você esperaria, cada gene vai gerar uma proteína. Na verdade, um gene pode gerar várias proteínas diferentes. Aqui o RNA mensageiro teve o DNA para comandar essa síntese. E era um gene ligado a isso. E você gerou várias proteínas diferentes. Então, na verdade, foi descoberto aproximadamente 400 mil proteínas diferentes no nosso corpo. Então, uma coisa fantástica a gente saber, então, que existe a possibilidade de termos N proteínas de um mesmo DNA, de um mesmo gene. O gene vai gerar RNA mensageiro e depois proteínas. Lembra-se que os genes estão lá dentro do DNA, que é o comandante celular. Tem lá tido mais de 33 mil genes. Eu, você, nós seres humanos. Ok? Então, na verdade, antes achava-se que tínhamos 300 mil genes. De 100 a 300 mil genes. Mas isso não se confirmou. Então, uma alternativa para esse processo seria, então, o processamento alternativo. Processamento do RNA alternativo. Tá? Gerando diferentes proteínas. Diferentes proteínas que vão gerar diferentes aminoácidos, ligados a cada um desses elementos que a gente está vendo. É isso que é a expressão gênica. Que são os aminoácidos formados lá no ribossomo. Então a gente vai ter, então, cada um desses aqui diferente. Aqui você vai ter 5, 4, 3, e aí vai. E vai ter uma alternância desses aminoácidos. E isso também vai ocorrer, então, uma diferenciação celular no início da formação do ser humano. Nós temos aproximadamente 216 tipos diferentes de células. Mas o nosso DNA ele é igual em todas as células. Uau, professor! Como que isso ocorre, então? Pela diferença da leitura dos RNAs mensageiros. Entenderam? Como há uma grande variabilidade de substâncias dentro de cada órgão, eles vão regular isso. Uma coisa extremamente complexa, extremamente complicada. Vias metabólicas, processos de montagem de substâncias. Isso é muito grande, uma coisa que vai demorar ainda séculos para a gente entender. Mas o que eu queria que vocês entendessem é que nós temos 216 tipos celulares com o mesmo DNA, com a mesma informação genética. Então está muito claro que alguns genes são silenciados e outros genes vão gerar proteínas. Esse é o segredo da vida. Isso é incrível, maravilhoso, num dia assim, céu azul como hoje, pensar nisso, fantástico. Então eu me despeço de vocês, vendo então a aula de forma geral. Então, o que vimos hoje foi que a expressão gênica é o que representa o DNA em relação às proteínas, o que ele vai gerar. Então o DNA sempre vai gerar algumas proteínas. DNA, os genes vão gerar proteínas, tá? Um gene gera uma proteína e vários genes geram proteínas. E o mesmo gene pode ser processado várias vezes e gerar várias proteínas. E o RNA mensageiro nós vimos que ele pode ser reprocessado de maneiras diferentes, como um quebra-cabeça formando diferentes proteínas, tá? Com diferentes substâncias, aminoácidos sendo lidos aqui. Você tem diferentes. Aqui, por enquanto é igual. Depois ele vai se diferenciando.
aqui, depois eu vou ter amarelo aqui, azul aqui, aminoácido, azul, amarelo aqui, e aí vai. Só que daí os tamanhos de molécula vão se diferenciando. Então você tem os diferentes tipos celulares que estão ligados a isso, a diferenciação celular de diferentes RNAs mensageiros que a gente vai conseguir. Beleza? Inicialmente aqui cada um é um RNA mensageiro ainda. Então, a diferenciação nos RNAs mensageiros. Aqui A, B, C e etc. Tudo bem? Então, me despeço, mandando um grande abraço para vocês. Lembrem que o DNA manda fabricar RNA e que manda produzir proteínas. Você deve lembrar que DNA para RNA, transcrição. De RNA para proteínas, tradução do código genético. Maravilha? E a sequência de nucleotídeos que tem no DNA das bases é chamado de sequência de bases do DNA. O código é outra coisa. Código genético é a leitura do RNA para a produção de proteínas. Então, dentro do DNA não tem código genético, não. Lá tem a sequência de bases que vão gerar o código genético do RNA para a produção de proteínas. Então, dá uma lidinha de novo, revisem essa aula, os detalhes dessa aula, e lembrem do básico, sempre DNA gera RNA e forma proteína. Isso que você tem que lembrar. Tudo bem, meus queridos? Introns não servem, seriam reguladores, é um tipo de regulação para a produção de proteína. E os exons são partes ativas para a produção de proteína. Beleza? Grande abraço para vocês. Biologia maravilhosa. Tchau. Fiquem com o resumo. Aê. Grande abraço. Tchau, tchau.